Rogério Velhinho, o Catatal, é graduado em Educação Física e tem especialização em Futebol e Recreação e Lazer. Atualmente é sócio-diretor da Gesportes e CEO da Universidade Aberta do Futebol. É palestrante e professor do curso de Educação Física na Faculdade Uninassal, além de professor do Centro Acadêmico Uniesp. É coordenador do Núcleo de Captação do Grêmio e vice-presidente do Instituto de Direito Desportivo da Paraíba. Boa noite! Está entrando no ar mais um Esporte na TV. Nesta terça-feira, 14 de julho, com muita alegria, nós temos mais um convidado interestadual, mas que é da casa, que é daqui, que é da nossa região, que inclusive me deu aula, mas que daí nós vamos falar isso depois. Mas com muito prazer eu tenho a co-apresentação da minha querida colega Adriana Rose. Boa noite, Adriana. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Rogério, Catatal, Velhinho, né? Muito prazer ter você conosco. E, então, avisando, estamos com um grande convidado, Rogério Velhinho, o Catatal, que foi nosso colega da Adriana na faculdade, meu professor também, que está na Paraíba. Boa noite, Rogério. Boa noite, Cláudio, Adriana, boa noite. Um grande presente que eu recebo, né? Ter sido convidado para esse belo programa que tem crescido muito no Vale, né? Tenho acompanhado, mesmo que de longe, e é um orgulho, é uma honra ter sido convidado por vocês para a gente bater um papo aí, enfim, relembrar, muito emocionante revê-los. E vamos lá, vamos seguindo. Aí, nós que ficamos muito felizes, né? Inclusive, quando a gente fez, até para colocar para o público saber, a gente entrou agora de novo ontem, agora com a segunda etapa do programa, a gente teve algumas reuniões anteriores, e dentro dessas vieram propostas de nomes, e o teu nome vinculou nas listas, logo. Então, logo te procuramos e viemos trazer essa entrevista aí. E eu passo a palavra para a primeira pergunta para a Adriana. Tudo contigo? Ai, Catatal, muito obrigada, de verdade, de coração. É um prazer enorme poder te rever. A gente até é meio relapso, né? Temos hoje uma máquina na mão, poder se falar, se ligar. Mas, assim, é um prazer enorme. Eu sei que nós temos hoje com muito telespectador assistindo, porque estamos com muita vontade de ouvir o nosso colega, o nosso profissional, Catatal falando, tá? Eu sei que são perguntas, teria muitas, mas eu vou tentar me centralizar um pouquinho. Eu queria ver contigo assim, ó, a gente estudou junto, não vamos falar muito no tempo, né, porque a gente está pintando os nossos cabelos. A gente fez faculdade junto na Fevale, né, tu sempre muito feliz, muito parceirão, inúmeras outras situações a gente viveu junto, que nos traz muita aprendizagem. Diz para nós o que te levou a ir para a Fevale fazer educação física, como começou essa tua trajetória? Hoje um profissional de renome, né, mais direcionado ao futebol, mas a gente analisando o teu currículo, tu tem vários pós. E na época eu me lembro que eu te vi o Catatal recreacionista, o Catatal brincalhão. Apesar de tu te destacar em todas as cadeiras, né? Caderno é o que não te pertencia, e sim o teu corpo e a tua mente. Então, assim, relata um pouco para nós como nós tivemos assim, o privilégio de ter um Catatal na Fevale. Bom, primeiro, é uma alegria enorme, tem uma emoção aqui também, né? Vamos me recompor, porque as raízes são muito importantes, né? Vocês, tu, Cláudio, são pessoas que passaram um momento importantíssimo na minha vida, e a Fevale também fez parte disso, por conta da minha ida para a Fevale, isso em 84 para 85, né? Eu havia saído do quartel, tentado e ainda tentando me tornar um jogador de futebol, né? Novo Hamburgo, Aimoré, esses clubes todos da nossa região, inclusive testes no rival do clube que eu trabalho hoje, né? Tentando buscar um caminho do esporte, né?
Eu, um filho de açougueiro, minha família é de Sapucaia, né? Tenho familiares também em Porto Alegre, Canela, enfim, que o sobrenome Velhinho é dessa região. Mas eu filho de um açougueiro, então até os 17 anos, minha vida era jogar futebol e cortar carne, né? E aí eu disse, pô, tem que fazer faculdade, né? Eu quero fazer faculdade. O meu pai sempre dizia isso, ele dizia assim, olha, o pai vai lhe dar a educação, né? Vai lhe dar a educação. E eu, muito limitado culturalmente, inclusive, né? Porque a minha vida era jogar bola e cortar carne. E o que eu lia era jornal que enrolava em PIN, né? Por muitas vezes. Então eu disse, pô, vamos lá, quero fazer educação física que está dentro do esporte, que é o que eu amo, que é o futebol. Então lá atrás eu já, obviamente, tinha esse desejo de me tornar jogador e de trabalhar com futebol. Depois a gente vai chegar, inclusive, na escolinha de futebol da Fevale, que foi nós que iniciamos, com iniciativa do Framil e tal, foi bem no início. Outro dia eu estava resgatando essas coisas, tem matérias em jornal e tal. Enfim, e aí eu fui, mas eu não sabia nem... Cara, puxa vida, era um bicho do mato. Eu disse, pô, onde é que tem educação física? Eu disse, Fevale, né? Tinha muita notícia em jornal e tal, jornal impresso ainda, né? Obviamente, a internet não existia, só para dar um toque para a turma que está aí, né? Que essa moçada que está assistindo, então não existia internet, certo? Então ninguém mandava e-mail para sua casa, né? Um WhatsApp, um Instagram, postando nada. E aí eu fui fazer o vestibular na Fevale. Isso em 85, passei no vestibular, cheguei em casa, disse, mãe, passei no vestibular. A mãe disse, que legal, vamos comer um feijão aí e tal. Então, não tinha um significado, que nem meus pais sabiam o que era isso. Assim, esse peso de um ensino superior. E nem, muito menos eu, né? E aí passaram-se 4 anos maravilhosos. Eu já comecei a trabalhar com educação física em 85.2. Então, a minha carteira assinada como professor de educação física, nós não tínhamos o CREF, né? A regulamentação da profissão não existia ainda. Isso veio muito depois. E eu já comecei a dar aula na escola que eu havia me formado no ensino médio, em Sapucaia. Então, muito, muito irresponsável, irreverente, por conta da juventude, né? Dando aula sem camisa, entrando nas salas dos professores. Aquela coisa que a gente sabia muito bem fazer, né? Bagunça. E aí a Fevale veio para mim através de um anúncio de jornal, né? E eu, obviamente, quando eu me deparei com esse universo do ensino superior, foi uma primeira linha divisória na minha vida. Eu entrei numa outra dimensão, né? E, obviamente, aí o amadurecimento que traz o trabalho, que traz o ensino, conhecer pessoas como a Adriana, depois, mais tarde, os professores que fizeram parte disso. A Fevale, ela teve um papel fundamental na mudança da minha vida. E eu sou grato por isso. E daí eu queria aproveitar e dizer que logo que naquele período de meu término já de faculdade quase, tive muita alegria de ter a honra de ter aula com o professor Catatal, um intensivo de uma turma de uns 20 e poucos que a gente fez. 2 semanas puxadas e que marcaram, que com certeza alguns estão assistindo agora o programa. Como foi já essa experiência de ser professor universitário? Pois é, ali já foi um retorno, se eu não me engano, foi em 95, se eu não me engano. Isso, exato. Né? Uhum. Eu tinha, nesse meio tempo, eu me formei, né, em 89, com todas essas experiências, né, em Novo Hamburgo, colônia de férias da prefeitura, onde que nós coordenamos, né? Acho que a Adriana, não sei se chegou a trabalhar na colônia de férias de Novo Hamburgo, que era um agito, os Jogos Escolares de Campo Bom, né? Que para mim sempre foi uma honra. Eu coordenei a modalidade de atletismo, olha, que petulância, né?
Não. E era um evento fantástico, né? Muito bem organizado. E aí, nesses 4 anos, né? Em 80 e 89, eu fui para um congresso de educação física, de lazer, o primeiro ENAREL, Encontro Nacional de Lazer, em Brasília. Porque nós rodávamos esses congressos, né, Adriana? A gente rodava esses congressos, aquela coisa maravilhosa. Aquele óculos sempre escuro, depois nas plenárias, né? Que também foi um momento fundamental, Camboriú, Tramandaí. Bom, a gente rodava esse congresso. Em 89, eu fui para Brasília, fiquei alojado lá no Mané Garrincha, o antigo Mané Garrincha, e conheci um professor chamado Nelson Carvalho Marcelino, que estava implantando um curso de especialização na Unicamp, em lazer, primeiro curso em lazer do Brasil. Ele disse assim, Catatal, tu tem um perfil legal, por que tu não vai fazer essa prova? Eu saí de Brasília, vim para Novo Hamburgo, voltei para Campinas, fiz a prova, e eu trabalhava na instituição evangélica, muito bem, né? Pindorama, muito legal, adorava aquilo, que era um... que também foi um... e Renatinho. Tudo assim, Renatinho, né? Isso, exatamente. Então, eram os 3. Eu tava, puxa, a responsabilidade, né? Porque essas 2 férias aí, para mim, sempre foram referências. E eu sou muito grato, aprendi muito com eles. E eu tinha a honra de ser colega deles ali na instituição evangélica. Fui fazer a prova em Campinas. Em dezembro, no final do semestre, alguém me chamou numa aula, lá embaixo na instituição evangélica, dizendo que tinha um telefone para mim de São Paulo, que era da Secretaria da Pós-Graduação da Unicamp. E eu atendi e disse, olha, tu passou na prova, né, da especialização, então tu vai ser um dos alunos, precisa se apresentar em janeiro aqui. Eu, continuando com esse ímpeto, né, eu saí dali e pedi demissão no mesmo dia. Aí os caras disseram, mano, onde é que tu vai? Eu disse, não, eu vou para Campinas. Eu nem sabia onde era. Né? Aí fui para Campinas. E aí fiz a especialização, me casei em Campinas, conheci a minha esposa, descendente, né, de oriental, japonesa. Me casei em 93, eu me formei, né, em especialista pela Unicamp. Em 93, 94, eu fui morar no Japão. Aí tive uma outra... Unicamp também já foi uma outra dimensão, um outro passo, né? Uhum. Aí fui para o Japão, ali eu me descobri oriental, né? Foi muito impactante, foi muito forte a experiência, né? De estar num outro país, numa outra cultura, me impactou profundamente, espiritualmente também. Aí, quando nós retornamos para o Brasil, eu voltei para o Rio Grande do Sul para entrar no programa de pós-graduação da URGS, mestrado, né? E aí foi quando a Maitê estava, nossa querida Maitê, né? Uma referência fortíssima na minha vida, né? Profissional e como ser humano, porque ela me segurava no meu ímpeto, né? Uhum. Ela, cada tal. Bom, a gente, né, Adriana, que nós fazíamos com aquele campus ali, a gente tinha que conversar particularmente para dar muitas risadas, porque eram experiências sempre muito fortes. E a Maitê sempre, junto com o Framil, o Chicão, sempre seguravam a gente no ímpeto da juventude, obviamente. Né? Eram os 3 que fizeram a diferença na nossa vida, né? Framil, não tirando os outros, mas os 3 estavam no fervo com a gente o tempo todo, botando pano, assim. Isso, os aniversários da Fevale, as salas, né? As salas da diretoria, as tiazinhas do cafezinho lá embaixo. Eu sempre chegava muito cedo, porque trabalhava, né, o dia inteiro, daí chegava já meio moído, eu ia para a tia do cafezinho, tomar aquele café, levar um pãozinho, e enfim. Aí, vamos lá, senão nós vamos alugar esse programa aqui, eu acho que tinha que pedir uma permissão para dobrar, né? Então, o que aconteceu, Cláudio? Em 96, eu voltei para o Rio Grande do Sul,
e a Maitê estava de saída e me convidou para substituí-la. Então, eu dei aula 2 semestres, um semestre mais curto, que foi com a tua turma, que foi muito legal, porque foi a minha primeira experiência no ensino superior como docente, né? E ali foi uma coisa muito bacana. Então, de lá para cá, muitas coisas interessantes, e a Fevale, mais uma vez, me abrindo espaço para eu subir, né? Subir de patamar, subir de dimensão, né? Não no sentido de subir para ser melhor que ninguém, no sentido mesmo de expandir essa alma, né? De professor que a gente tem. Beleza. E aí eu fiquei 2 semestres, um curto e outro largo, e depois voltei para São Paulo. Ok. E aí podemos continuar pós-intervalo? Rapidinho, nós vamos para os nossos comerciais e já retornamos com o programa Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta terça-feira, 14 de julho, nesse novo parte 2 do programa, da onde nós estamos com uma nova segmentação. A gente teve ontem o programa número 100, com muita alegria, e hoje no programa 101, com alguém da casa, da região, que está trabalhando muito bem no Nordeste. E para mim é uma alegria, captando atletas para o meu clube. Todos sabem, conselheiro do Grêmio, ele está captando jogadores. Mas nós tivemos no primeiro bloco como foi Fevale, como foi também iniciar como professor, parte da questão da sua vida inicial. E agora eu passo para a Adri fazer como foi esse motivo, próxima pergunta, da transição da carreira dele para ir para o Nordeste. Catatal, tu saiu da Fevale, foi para a Unicamp de novo. E o que diz São Paulo? Por que tu nos abandonou de vez agora? O que te levou para o Nordeste? Tá? Qual foi o convite? Como chegou esse convite até você? Pois é. Eu morei em São Paulo 7 anos e meio, né? A minha ida do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul em 96, quando eu saí e voltei, né? Que tive a oportunidade de conviver com o Cláudio. Eu tive um convite para trabalhar num clube em São Paulo, e a minha filhinha muito pequena, a minha esposa também, apesar de ser gaúcha, mas a família toda em São Paulo, nós resolvemos mudar. Resolvemos ir para São Paulo pelo convite que eu tive de trabalhar em um clube, né, um clube de futebol. Chegando lá, logo depois na sequência, eu tive um convite de trabalhar num clube da empresa da Bayer Medicamentos, né, como coordenador de esportes. Então era todo... E aí a minha área, naquele momento de especialização, que era o lazer, caía como uma luva, porque junto com o Nelson Carvalho Marcelino, então nós editamos um livro chamado Lazer e Empresa, né? E aí eu estava dentro da empresa promovendo o lazer para os funcionários daquela empresa alemã que investe muito em qualidade de vida,
esses programas de saúde e tudo, e eu coordenava tudo isso dentro da empresa Bayer. E fiz isso por 7 anos e meio, né? Depois eu gerenciei o clube, acabamos expandindo, criando um sistema muito interessante de intercâmbio entre os... Em São Paulo tem uma cultura de grêmios, né? Grêmios são associações classistas, Sim, ADCs, sim, né? sim. Que teve na década de 70 e 80 no Brasil uma explosão muito grande. Em São Paulo essa cultura ainda permanece, apesar de que muito reduzida. E eu tive a oportunidade de gerenciar esse clube. Por conta dessa... Ou seja, eu tive que novamente reaprender, né? E aí ser gestor. Então eu tive que bater muito, aprender, mas foi muito legal, Adriana e Cláudio, porque foi um momento em que se discutia a gestão esportiva no Brasil. Que ainda nada era falado, basicamente. Não tinha... Né? Não, nós não tínhamos a nossa formação e tal, e eu tive a felicidade de novamente encontrar um monte de pessoas, fazer conexão com um monte de gente do Conselho Regional de Administração. Então, nós conseguimos fazer, naquele momento, uma grade curricular para o gestor esportivo, que depois FGV adotou como base. Então, ali foi novamente um momento de reaprender e conhecer muita gente. Então, novamente, Deus deu essa oportunidade para eu fazer várias amarras, né? E por isso que eu criei uma empresa de marketing e assessoria esportiva em São Paulo, 2001, que ela existe até hoje, a G-Sports, que é onde que eu faço a gestão dos meus projetos todos, inclusive o do Grêmio. Então, São Paulo caiu, por conta disso, eu tive que reaprender. Então, profissional de educação física, eu tive que virar gestor do esporte. E, obviamente, depois gestor de práticas de lazer, projetos de qualidade de vida e de saúde. Nós somos privilegiados porque nós nascemos no momento na qual nós pegamos tudo em criação, né? Então, esse processo que a gente vê hoje altamente tecnológico, isso que nós estamos fazendo, nós pegamos tudo isso. Olha o privilégio, né? Então, ali em São Paulo, Adriana, foi um outro momento na qual eu tive que reaprender. Filho do açougueiro, que lia jornal enrolando aipim, a vida fez com que eu tivesse, primeiro, a curiosidade, né, de aprender e encontrasse ao longo desse caminho muita gente boa que me deram referências, né? E vocês estão dentro desse processo. Então, São Paulo aconteceu mais ou menos isso. E aí, 2007, surgiu a oportunidade de vir para Paraíba. A minha esposa ganhou um convite para implantar um projeto aqui e ela disse: caramba, eu recebi um convite para ir para Paraíba. Eu disse: quando que a gente embarca? Isso é catatal, né? Quando que a gente embarca? Eu nem perguntei aonde era, porque nós temos, e é uma falha nossa, culturalmente, nós não entendemos muito bem o Brasil, né? A gente, se não sair da nossa casa, né, do nosso conforto, a gente não descobre, né, as maravilhas que tem esse país. Então, eu descobri uma região do Brasil que é fantástica, com todas as mazelas que a gente escuta na TV, né? Sociais, tal, mas com um potencial de crescimento e desenvolvimento, pessoas inteligentes, muita coisa por fazer, né? Então, obviamente que nesses 15 anos aqui eu dei uma saidinha, eu morei em Belo Horizonte, Minas, Viçosa, que eu fui buscar uma segunda capacitação e aí em futebol, né, em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa. Fiquei 2 anos, a minha família foi junto, onde que a minha filha se especializou, né? Fez design de ambientes, hoje é joalheira. Então,
joalheira, joalheira artesanal, né? Uhum. E é isso. E aí eu voltei agora, eu estou há 15 anos aqui, resumindo, Beleza. desenvolvendo vários projetos e trouxe a minha empresa de gestão e assessoria esportiva para Paraíba. E eu vou fazer uma pergunta e abre mais uma, porque infelizmente o tempo está esgotando, tá? Desculpa, Rogério. É nada. Como é que foi conseguir o núcleo de capacitação do Grêmio para ti? Nós entrevistamos o William semana passada. O William, coordenador das escolas e é o coordenador do questão técnica dos núcleos de captação, né? Então, como é que foi fazer isso? Bom, nesse meio tempo, né, quando eu saí do Rio Grande do Sul pela segunda vez, em 96, eu fui para São Paulo para trabalhar com futebol, né, para ir trabalhar num clube grande ali de São Paulo. Conheci muita gente, comecei a me capacitar e obviamente, na Bayer nós tínhamos um projeto chamado Futebol Alegria, que tinha um intercâmbio com o Bayer Leverkusen. Então, nós, quando tivemos um evento na década de 90 ali, que o São Paulo sempre teve um contato muito forte com o Bayer Leverkusen, nós entramos no campo com a criançada, então nós tínhamos um projeto social ali. Então, eu já vinha trabalhando com futebol e me especializando nisso. Chegando aqui, eu comecei a trabalhar com futebol profissional, então gerenciei categorias de base de um clube aqui chamado Alto Esporte, prestei serviço para alguns outros clubes aqui, fui técnico das categorias de base, depois do futebol feminino. Então, eu vinha numa crescente, né, para chegar no futebol profissional, que eu acredito que é um sonho de todo técnico, né, que começa lá com a escolinha. Obviamente que depois, quando tu começa a amadurecer, tu começa a ver que são ambientes, né, é uma conversa para outro dia. Sim. São ambientes, Um debate, isso é um debate. Muda muita coisa. E aí, eu tenho um colega dentro do Grêmio chamado Scalon, Roberto Scalon, um ícone do esporte, né? Esporte gaúcho, né? Jogou handebol, foi meu preparador físico no Chimarrão, aí em Estância Velha. Aquele time do Chimarrão, que foi campeão da Libertadores, o trabalho começou lá em 95, 96, com o Scalon, né? E se tiver alguém do Chimarrão escutando, o Chimarrão não tinha o ginásio, ele estava construindo. Começando, né? Começando, ele queria... Só uma parte aqui, né? Claro. Ele queria entrar na Liga, ter uma vaga na Liga Nacional com o masculino. Quando ele viu o resultado com o feminino, nós começando o trabalho, ele disse, opa, eu quero o feminino. E ele chegou na campeão da Libertadores, certo? Só uma parte. E aí o Scalon começou a fazer o mestrado comigo na URGS, né? Professor Mário Brauner, né? Que era o nosso orientador. E o Scalon tá trabalhando no Grêmio agora, no departamento de base, no núcleo, na linha Eldorado, né? Nas categorias de base. Que o Grêmio tem o Cristal, escolinhas, né? A base bem formativa ali, iniciação. E o Scalon está lá no departamento de educação do Grêmio. O Scalon se formou, escreveu livros, enfim. E aí eu fui a Novo Hamburgo, eu tinha reencontrado ele e disse assim, velhinho, vou te apresentar para o pessoal do Grêmio. Quando eu conheci a turma lá, nós começamos a conversar por conta da minha empresa e do que eu já tinha aqui nas categorias de base, né? Nós temos um clube aqui, temos uma escola de futebol também aqui, e o Scalon me apresentou para o Paulo Araújo, o supervisor da base, né? E aí nós fechamos o contrato há exatamente um ano atrás. E nós começamos a representar o Grêmio, captar jogadores em todo o estado, e estávamos, né, na iminência de inaugurar a escola conveniada do Grêmio, para fazer todo esse processo de desenvolvimento dentro da metodologia do Grêmio, que é fantástica, e aí uma nova camada, né? Uma nova camada de conhecimento, de capacitação, de motivação
para a gente alcançar aquele sonho inicial, talvez, Adriana, de quando eu entrei na Fevale. Adri. Então, sempre é um ciclo, a gente sempre acaba chegando, né, lá no início, melhor. A gente precisa chegar no início melhor, né? Exato. Última pergunta. Melhor que a gente mesmo, né? É verdade. A gente está, né, Catatal, em constante aprendizado, né? Eu disse, o professor de educação física, a gente até pode ter muitos, e realmente existem vários, mas eu sempre digo, né, e meu filho disse que quer fazer educação física, na hora até me choquei, assim, mas o diferencial é justamente esse, não criar raiz, fazer o seu melhor enquanto puder e não se acomodar, né? A busca do conhecimento, a busca do saber, o transpor, isso faz a diferença em qualquer profissional. Não só na área da educação física, mas em toda, né, Catatal? E principalmente na nossa, que usa corpo e mente o tempo todo. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para nós, como profissional de educação física, assim, para esse jovem hoje que teve esse teu sonho. Um pai açougueiro e que tinha um sonho de ser jogador de futebol. 1 minuto e meio, tá, Catatal? Desculpa, tá? Beleza. Não tem problema. Primeiro, é uma honra, reforço isso, extremamente feliz e emocionado por esse momento. Eu tenho a certeza de que o caminho, quando a gente está se movimentando, nunca é em vão, sempre há aprendizado. Tem uma máxima do Cortella que eu gosto muito, que é fazer o melhor nas condições que tem, enquanto você não tem as condições melhores de fazer melhor ainda. Então, isso que me fez, esse ímpeto, que me fez e que me faz até hoje eu acordar, agradecer a Deus e sair dizendo onde que está a nova oportunidade, né? Então, primeiro, aqueles que pensam em fazer educação física, façam, entendo que é um mercado fantástico, as pessoas precisam de ti, porém, façam o melhor nas condições que tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, essa frase não é minha, é de Mário Sérgio Cortella, mas eu uso ela muito. E outra, para finalizar, honrai as verdades com a prática. Helena Blavatsky. Então, eu tento todo dia, Adriana, provar que a prática, né, daquilo que eu aprendi, ela tem que ser executada e tem que ser passada. Porque, senão, ela é um conhecimento inócuo, não serve para nada. Eu sei exatamente o que a Fevale me trouxe, o que vocês, como amigos, como aluno, e agora, né, agora amigo e colega, me trouxeram, e eu valorizo e agradeço por isso, né? Então é isso, eu só desejo sucesso nesse novo ciclo que se inicia no programa, extremamente feliz, sabendo disso assim, caramba, início de ciclo. Exato. Vai ter que agradecer, né? Então, fique com Deus, parabéns pelo programa, conte comigo quando precisar. Muito obrigado. Do coração, desculpa, nós estamos com o tempo esgotatíssimo. Agradecemos por ter participado. Adri, valeu, co-apresentadora. Continuamos amanhã, quarta-feira. Não esqueçam, quarta-feira, feminina. Apresentação Adriana e Thaís. Amanhã, dia 15 de julho. Para todos, uma boa noite e continue com a programação da Vale TV.